Eu sei muito bem que cada um tem a sua história, o seu jeito de contar e, principalmente, de relatar o que sentiu e o que mudou na vida após vivenciar um milagre. Dia 9 de abril de 2019, meu pai, minha irmã e eu recebíamos a pior notícia de todos os tempos. Uma biópsia apontava câncer de pâncreas na pessoa mais importante das nossas vidas. Naquele instante, meu mundo desabou, escutando meu pai, na sala dele no escritório, noticiar que o médico acabara de ligar e que realmente o laudo definitivo havia saído. Naquele momento de desespero, algo dentro de mim nasceu. Mantive-me calmo e disse: "Calma, pai, vamos chamar a Maris primeiro. Tudo vai dar certo." Voltei para casa em desespero, já coberto de lágrimas e com o coração apertado. No caminho, liguei para meu tio Newton, noticiando tudo aquilo que tinha acontecido. E ele, emocionado, me disse: "Marcelo, calma, tudo vai se resolver." No meu íntimo, eu pensei: ele já me falou isso algumas vezes na vida, e realmente as coisas se resolveram. Mas dessa vez é algo muito grave. Ele deve estar falando isso apenas para me acalmar. Pela primeira vez eu colocava em dúvida algo que meu tio querido havia me dito. E também sei, pelos bastidores, que meu tio, após desligar o telefone comigo, se recolheu em sua sala, também na empresa, pois estávamos todos trabalhando, e começou a chorar. Chegando em casa, chorei abraçado com a Raquel durante 10 minutos, o suficiente para me recompor e voltar ao escritório. No caminho, eu liguei para Maris e me senti péssimo em dar a notícia de que a nossa mãe estava gravemente doente. Chegando ao escritório, entrei na sala do meu pai e vi minha irmã aos prantos. E presenciei meu pai no pior dia da sua vida, fragilizado, não acreditando no que estava acontecendo. Nesse momento, meu coração já estava em 1000 pedaços. No entanto, nesse momento de tristeza profunda e escuridão, aquilo que havia nascido dentro de mim minutos atrás se manifestou. E então falei: a mamãe só tem uma chance de sair dessa. É possível pedir por um milagre, mas cada um de nós terá que fazer a sua parte. Não podemos errar. Fizemos um pacto nós três, dentro da sala do meu pai, que Deus permitirá um milagre se cada um de nós compreender a tempo qual o propósito de estarmos passando por tudo isso. Entendemos rapidamente que era a nossa reforma íntima, que era a nossa evolução diante da maior tristeza das nossas vidas. Mudar aquilo que está errado dentro de nós, usar o tempo com coisas que realmente têm importância, ter paciência, perdoar e principalmente ser grato pela vida abençoada que temos. Isso tudo me veio à cabeça. Uma intuição muito forte tomou conta da minha mente e as palavras saíram naturalmente. No entanto, essa intuição, esse plano, esse pacto, só seria possível porque eu sabia, com toda a certeza do mundo, que a peça principal, que a pessoa que empurraria a bola para dentro das redes e operaria o milagre, já estava mais do que preparada. Se existe uma pessoa em nossas vidas que era capaz de operar um milagre, essa pessoa seria a minha mãe, pelo seu coração puro, pela sua generosidade, pela maneira que leva a vida, pela sua humildade, pela sua simplicidade, sempre se doando ao próximo, nunca falando mal de ninguém, pela sua fé, pelas orações que faz desde menina e principalmente pelo seu merecimento. Finalizada a nossa reunião, decidimos então que caberia ao meu pai dar a notícia à mamãe e que Maris e eu chegaríamos em seguida. Esses 10 minutos do escritório até em casa pareciam um sonho, na verdade um pesadelo. Não me lembro de ter parado em nenhum sinal vermelho ou de ter feito qualquer manobra com um carro. Só me lembro de me ver dentro do elevador, olhando para o espelho e fechando os olhos, lembrando do sorriso da minha mãe e do cheiro doce do seu perfume. Chegando em casa, para minha surpresa e surpresa da Maris, a minha mãe já sabia do diagnóstico e estava confortando meu pai naquele momento difícil. Aquele desespero que nele estava instalado estava agora adormecido em razão das palavras que minha mãe havia dito minutos antes da nossa chegada. Enfim, era hora de começar a parte prática da coisa. No meu íntimo, eu sabia que era algo muito grave e que raramente haveria algum erro de diagnóstico, mas algo me dizia para manter a situação positiva, alertando que na medicina tudo era possível, que não era uma matemática exata, e que o primeiro passo seria marcar uma consulta com um especialista
para avaliar a gravidade do caso. Imediatamente, mandei mensagem para o meu primo Márcio, noticiando o que tinha acontecido. E ele, com uma sensibilidade tamanha, não se desesperou e falou que entraria em contato com o Dr. Marcel Cerqueira, considerado o Papa nessa parte de cirurgia de pâncreas. Simultaneamente, entramos em contato com o Dr. Alfredo Barros, referência na mastologia, que cuidara da minha mãe no passado, do problema de câncer de mama, cirurgia muito bem sucedida e sem qualquer sequela. Acabados esses minutos de prática, voltamos a falar sobre o nosso pacto, reforçando aquilo que precisaríamos fazer, como deveríamos nos comportar. Ali nascia o chamado poder da fé. Já era tarde da noite e nós 4 estávamos ali, juntos, aguardando alguma informação do Márcio ou do Dr. Alfredo. O Dr. Alfredo entra em contato primeiro, liga no meu telefone já tarde da noite e diz: Marcelo, esse laudo não está batendo, algo está errado. Nunca ouvi falar, durante todos esses anos na medicina, de uma metástase de mama para pâncreas. Vou pedir para vocês passarem com urgência num colega, Dr. Antônio Buzaide. Nesse momento, meu pai, já um pouco mais calmo, diz: parece que as coisas estão começando a melhorar. Eu, aproveitando o gancho, reforço: na verdade, é Deus mandando sinal para nós, por tudo aquilo que conversamos e pactuamos. Minutos depois, meu primo Márcio entra em contato, informando que o Dr. Marcel atenderia a gente no primeiro horário no dia seguinte. Como já era tarde da noite, era hora de se despedir e ir para casa. Acertamos que apenas Maris e eu iríamos ao Dr. Marcel para levar os exames e pegar as primeiras impressões. Foi a despedida mais difícil que dei em meus pais. Abracei meu pai mentalizando toda a minha energia sendo transferida a ele. Abracei a minha mãe com todo o amor que eu tinha naquele momento, mentalizando as células cancerígenas sendo transferidas para o meu corpo e minhas células saudáveis sendo transferidas a ela. Não derramei uma lágrima, mas vi os olhos da minha mãe brilharem. E nesse momento ela me disse: Celo, fica tranquilo, tudo ficará bem, estou super bem. E assim iniciava a nossa jornada em busca de um milagre. O milagre mais bonito e rápido que presenciei em minha vida. Afinal, tempo era algo que nós não tínhamos. A noite foi difícil, a madrugada nem se fala. A cabeça não parava. Os pensamentos se misturavam em positivos e negativos. Os sentimentos se misturavam em medo e pavor. Chegava a pensar que se dormisse, tudo não passaria de um pesadelo. Nessa noite, as meninas, Maia e Melissa, se revezavam em acordar. Parecia que tinham pressentido que o pai estava muito preocupado com alguma coisa. O dia amanheceu e o Dr. Marcel nos atenderia logo após o almoço. Naquela manhã fui ao escritório e na tela do meu computador apenas a palavra câncer como tema de pesquisa no Google. Li diversos artigos, assisti a diversos vídeos, nada muito animador. Combinei com a Maris de irmos juntos à consulta do Dr. Marcel. Chegamos cedo no consultório e o Dr. Marcel ainda não estava por lá. Em seguida, chegou meu primo Márcio, que saiu correndo do Sírio-Libanês para nos acompanhar na consulta. Meu primo chegou e o seu semblante era de uma pessoa extremamente preocupada, mas firme, ciente de que se alguém desabasse naquele momento, tudo se tornaria mais difícil. O achismo e a ignorância no assunto estavam tomando conta da minha irmã e de mim enquanto esperávamos a chegada do Dr. Marcel. Em um determinado momento, nós 3 aflitos, mas firmes, não aguentamos. Começamos a chorar dentro da sala de espera do consultório. Meu primo Márcio emprestou seu ombro amigo para eu chorar. Meu primo derramou junto comigo a mesma quantidade de lágrimas. Choramos abraçados como 2 crianças. Ver minha irmã chorando, com dor no fundo da sua alma, me matava por dentro a cada minuto. Enfim, chega o Dr. Marcel. Entramos na sala e ele, já sabendo do caso, pois meu primo Márcio já havia adiantado basicamente tudo, pede para ver os exames. Ele confirma se tratar de um câncer e nos diz: tem que operar, tem que tirar fora. Vamos fazer um PET scan para ver se espalhou. Se espalhou já era, não tem mais o que fazer. Marca já o exame no Sírio e amanhã nos falamos. Bom, saímos correndo para o Sírio e meu primo Márcio, pelo prestígio que tem no hospital, conseguiu um encaixe para realizar o exame no dia seguinte, já no primeiro horário.
Saímos do hospital com muito medo. Afinal, era uma das cirurgias mais complicadas que existe, de alto risco, mas pelo menos tinha uma luz no fim do túnel. No caminho, Maris e eu decidimos contar aos nossos pais tudo aquilo que havia se passado na consulta do Dr. Marcel. Deixei minha irmã no trabalho e fui direto encontrar uma amiga, Dona Sayoko, que trabalha junto comigo em uma casa de ajuda para pessoas necessitadas. Dona Sayoko, com a sua sensibilidade aguçada, já sabia que algo muito grave tinha se passado comigo. Começamos a conversar e eu expliquei tudo o que estava acontecendo. Expliquei sobre o exame e que o exame seria determinante para o futuro da minha mãe. Ela segurou na minha mão naquele momento, fechou os olhos e me disse: "O exame vai ser bom. Não está espalhado. Sua mãe ficará bem." Diante da minha emoção, vi a Dona Sayoko derramar lágrimas pela primeira vez. No fim, ela me disse: "Marcelo, você me emocionou com esse seu amor pela sua mãe. Não se preocupa, sua mãe vai poder curtir a Maia por muito tempo." Dona Sayoko falou da Maia porque na noite anterior, antes de me despedir, tive um momento a sós com a minha mãe. Ela me disse: "Filho querido, Deus não me deve nada. Tenho a vida privilegiada que eu sempre sonhei. Marido que eu pedi a Deus, filhos maravilhosos, netos, meus irmãos, cunhados, sobrinhos e sobrinhas. Profissionalmente cheguei além do que eu esperava. Só quero ter mais tempo para ficar com a Maia, que é muito pequenina. Ah, e você, meu filho, você sabe." Saindo do encontro com a Dona Sayoko, fui direto à Igreja Nossa Senhora da Saúde, que está localizada perto do meu escritório, santuário que já tinha me ajudado em 5 situações no passado. Com meu pai, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu primo mais velho Edu, com os meus tios Newton e Fernando e por último com a minha filhinha Maia. Fiz minhas orações, fortaleci a minha fé como das vezes passadas. Já era final de tarde. Nós 4, reunidos novamente, explicamos que a única saída seria a cirurgia, que era de risco, mas que salvaria a vida da minha mãe. Explicamos sobre o exame e ela acabou aceitando em fazer o exame. Minha mãe, dias atrás, havia nos revelado que optaria por não operar, por ter qualidade de vida, e que todo mundo que operou acabou falecendo. Então que era melhor aproveitar o tempo que restava com a família. Bom, a noite chegou, nos despedimos e cada um foi para sua casa. Chegando em casa, a alegria de ver a minha família. Memê sempre me recebendo com toda a sua alegria, como todos os dias. Vem correndo, pula no meu colo, abre um sorriso e me dá um beijo. De noite, a Rá me falava sobre um documentário de cura na Netflix. Comecei a assistir e aquilo foi me dando ideias. Vontade de saber mais coisas sobre o poder da mente, do corpo e principalmente daquilo que a medicina convencional não estava apta a resolver. Já era de madrugada quando comecei a minha reza intensificada. Imaginava Dichan e Batian ao meu lado, escutando as minhas orações e também as minhas perguntas, imaginando o que eles poderiam responder para mim. Nesse momento, tio Sadal ainda não estava conectado aos meus pensamentos. Por fim, fiz algumas orações de cura e fiquei aguardando o amanhecer para ir ao temido exame. No caminho ao Hospital Sírio-Libanês, minha mãe e eu fomos rezando, eu com o coração na boca, e ela numa serenidade fora do comum. Fechava os olhos e seus lábios se mexiam, murmurando pequenas palavras. Ela sentia a minha aflição e me dizia: "Filho, fica tranquilo, não se preocupa, tudo vai dar certo, estou super tranquila." O hospital estava chegando, e a cada metro conquistado pelo carro, meu coração ficava mais acelerado. Eu estava mantendo minha concentração máxima no resultado positivo, acreditando em tudo que eu havia pensado e traçado como plano na noite anterior. Porém, quando deixei o carro com o manobrista, minha espinha estava congelada. Estávamos próximos do momento que decidiria as nossas vidas para sempre. Enfim, chegamos ao Centro de Medicina Nuclear do Hospital Sírio-Libanês. E o Márcio ainda não estava por lá, pois estava ocupado naquele momento, conforme tinha me dito na noite anterior. Minha mãe e eu estávamos sentados, aguardando o nosso chamado. Nesse momento falei: "Mãe, me ensina a fazer tsuru?" Ela começou a me ensinar. Quando terminei o meu primeiro tsuru, ela foi chamada. Esse tsuru eu guardo comigo até hoje. Ela se despediu de mim, me abraçando e me dizendo: "Fica tranquilo, tudo vai dar certo."
Antes da porta se fechar, ela olhou para mim, o mesmo olhar de quando ela entrou comigo no dia do meu casamento. Um olhar de fé, de amor, de quem tem muita segurança no que está fazendo. E caminhou firme para a sala de exames. Depois que a minha mãe entrou na sala, eu comecei a chorar, pedindo para o Dichan ajudar a minha mãe e me mandar uma mensagem, pois estava muito preocupado. Nesse momento, a Rá me manda uma foto. O girassol das meninas abriu naquela manhã. Estava lindo, muito lindo. Me emocionei e entendi que era um sinal. O exame duraria cerca de 4 horas. Passadas 2 horas, saí do hospital e fui dar uma volta na rua. Porém, antes de vencer as 4 horas, minha mãe me liga dizendo que o exame havia terminado. Voltei em disparada para o hospital, correndo pela Paulista igual um louco. Cheguei no hospital super ofegante e encontrei a minha mãe. 5 minutos depois, o Márcio sai da sala de exames com os olhos cheios de lágrima e nos diz: "Deu certo. Tia, você vai ficar boa." Choramos abraçados os 3 no meio do saguão do Hospital Sírio-Libanês. Bom, recuperados, ligamos para o meu pai e para a Maris falando sobre o resultado. Sabíamos que tudo ainda era muito grave, mas que a primeira batalha nós havíamos vencido. Saindo do hospital, antes de entrar no carro, olhei para trás, vi ou imaginei um senhor igual ao meu avô, ao nosso querido Dichan, também indo embora do hospital. O carro chegou e entramos. Já no primeiro quarteirão, minha mãe fala: "Celo, eles estavam comigo." E dessa vez, tio Sadal estava junto. A Bachan, durante as 3 horas, fez massagem na região do abdômen. Foi aí que eu mostrei a foto do girassol e tive a certeza que realmente o que a minha mãe estava falando tinha acontecido. Retornamos para casa e comemoramos nós 4 o que para muitos parecia ser muito pouco, perto da gravidade da situação, mas para nós era algo muito grande. Horas depois, recebo a mensagem do meu primo Márcio: "Celo, chorei muito de felicidade. Sua mãe é como se fosse a minha. Agradeci muito ao Dichan e a Bachan. E quando cheguei em casa, o tênis das gêmeas estavam com as luzes piscando. É um tênis que só pisca quando está calçado e quando alguém anda com ele. Muitos não sabem, mas para o Márcio, esses sinais de luz têm um significado muito importante." Enfim, Márcio conseguira para nós novamente consulta com o Dr. Marcel no primeiro horário. Dessa vez fomos todos, minha mãe, meu pai, Maris e eu. No caminho, minha mãe foi rezando e fomos escutando uma oração, uma espécie de canto indicado pela minha prima Karen, muito forte e também muito poderoso. Aproveitei aquele momento e comentei: "O que pactuamos está fazendo efeito. O que conseguimos, apenas 5% das pessoas conseguem nessa situação." Chegando ao encontro com o Dr. Marcel, ele avalia os exames e fala: "Perfeito, vamos operar, tirar fora, salvar a vida. Uma consulta de 10 minutos. Vamos marcar a cirurgia o quanto antes. Aproveitar que por hora tudo está favorável." Minha mãe, diante das simples, porém verdadeiras explicações do Dr. Marcel, disse: "Ok, se tem que operar eu opero, mas queria passar o feriado da Páscoa com a minha família antes de operar. Vamos todos para a praia." Dr. Marcel, nesse momento, disse sim, e que a cirurgia poderia ser agendada para sexta-feira após o feriado. Bom, o plano estava traçado, e a cada dia a angústia aumentava diante do alto risco da operação e da qualidade de vida pós-operatório. Lembro-me que essa semana a minha prima Dani veio de Mogi para almoçar comigo, e pela primeira vez nosso almoço se transformou em lágrimas. Meu coração chorava, e o coração da Dani chorava junto. Quase não conseguimos comer. Essa semana antes do feriado foi muito difícil, porém foi usada com sabedoria, na minha opinião. Cada um fez aquilo que precisava fazer. Minha irmã fez suas coisas e também criou um grupo de orações. Meu pai remanejava sua agenda para ficar livre, exclusivo e se dedicar à minha mãe. Eu estava apelando para tudo: reza, oração, pesquisa no Google, YouTube, tsurus, minhas crenças e tudo mais que me era apresentado. Fui à igreja dos meus avós, Seichonoye, lá no aeroporto. E lá fiz meu pedido para toda a família, ritual que costumeiramente faço. Porém, dessa vez, fiz com mais fé no coração, mentalizando a minha mãe.
Assisti um documentário no Netflix indicado pela Ra sobre o poder da cura com a mente e, dentro da minha ignorância, comecei a treinar e imaginar como seria um passe de cura com o poder da mente. Passei então a fazê-lo, todos os dias imaginando a minha mãe. Nesse momento, parecia que era possível fazer algo além do que já estávamos fazendo. Ficar ocioso, parecia que eu estava deixando de lutar pelo que eu queria naquele momento. Era o momento então de dar a notícia aos familiares e amigos. Combinamos que eu falaria com o pessoal do escritório e minha mãe pediria ao seu irmão caçula, Newton, para contar aos demais irmãos. Minha mãe estava 100% focada, equilibrada. E entendemos que escutar qualquer tipo de lamentação ou escutar alguém chorando, escutar principalmente quem a gente ama chorando, poderia desviar esse foco. E assim foi decidido. Convoquei a reunião no escritório e contei o ocorrido. Vi meus amigos de trabalho chorarem junto comigo. Escutei coisas maravilhosas sobre a minha mãe. Recebi todo o apoio que eu esperava. Óbvio, não poderia ser diferente. A equipe do escritório é uma bênção em nossas vidas. Por isso meus pais consideram cada um como um membro da família, desde os mais antigos, assim como os mais novos. O mais novo, motorista dos meus pais, Ricardo, me disse algo que eu nunca me esqueci. Ricardo é de poucas palavras. Suas atitudes falam por si só. Homem honesto, probo, humilde e com um coração gigante. Sinto-me privilegiado de tê-lo como amigo e funcionário. Ricardo, com os olhos cheios de lágrimas, me diz: Marcelo, Deus vai ajudar a sua mãe. Terminada a reunião, cada um voltou para a sua sala. Naquela tarde, meu amigo Diógenes, que divide a sala comigo, se aproxima e retira da carteira um santinho, oração de Santa Rita de Cássia, e me diz: Marcelo, minha mãe me deu há muito tempo. Agora eu quero que fique com você, santa das causas impossíveis. E a partir desse dia passei então a ser devoto de Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis. Véspera de Páscoa. Fui ao supermercado com o objetivo de comprar tudo aquilo que minha mãe gostava. Descemos à praia, com o coração apertado e com muito medo da cirurgia. Todo segundo era valioso, mas as horas passavam voando. O mais difícil era bater uma foto com a minha mãe. Seria a última. Seria a vontade de registrar um momento, com medo dele não mais se repetir no futuro? Não sei. Mas a foto de Páscoa da minha mãe com todos os netos foi tirada. Uma foto linda, que deixava meu coração feliz, mas ao mesmo tempo triste. Pela primeira vez, eu não estava alegre no lugar que eu mais gosto de ir, a minha casa de praia. Tivemos momentos muito bons, de união, de amor, mas no fundo, cada um estava segurando a angústia dentro do coração, porém nos permitindo aproveitar, mesmo que forçadamente, cada segundo de alegria junto com a minha mãe. O feriado chegava ao fim e o desespero tomava conta do meu coração. Domingo à noite recebo uma mensagem do meu primo Márcio. Celo, estou preocupado com a cirurgia. Vamos tentar adiar para um dia que eu esteja no Sírio. Márcio estava em um congresso naquela semana. Na hora pensei, com certeza, sem você lá tudo será mais difícil. Pedi para ele tentar interceder junto com o Dr. Marcel para postergar a cirurgia. Naquele momento meu coração disparou. O pouco de fé que eu tinha estava escapando pelos meus dedos. Meu primo médico estava preocupado com a cirurgia da minha mãe. No entanto, a história começava a se revelar. Falei para minha mãe sobre o nosso plano de adiar a cirurgia e ela concordou. Detalhe que antes da consulta com o Dr. Marcel, eu havia conseguido uma consulta com o Dr. Antônio Buzaide, oncologista recomendado pelo Dr. Alfredo. No entanto, como já havíamos passado com o Dr. Marcel, ficamos de decidir se uma segunda opinião em cima da hora seria recomendável. O feriado acabou e pela primeira vez nos permitimos voltar numa segunda-feira da praia, coisa que nunca havia acontecido desde que compramos a casa em Maresias. Segunda-feira à noite, dia que jogo futebol religiosamente desde 2006. Resolvi não jogar e sim fazer uma visita à minha madrinha, irmã da minha mãe, minha querida tia Neuza. Cheguei na casa da tia. Ela abriu a porta já com os olhos cheios de lágrima, e eu também. Conversamos um pouco sobre tudo o que estava acontecendo e em um determinado momento eu acabei confessando a ela, chorando: Tia, estou com muito medo de perder a minha mãe. Ela também chorando me responde: Sabe, Marcelo, isso não vai acontecer. Fiz um pacto com Deus e Deus não levará mais nenhum irmão antes de mim. Fica tranquilo. Me deu uma palestra sobre fé e milagres, exemplos,
E ao final disse: "Você vai ver, Marcelo, esse câncer vai desaparecer." Depois de receber todo o amor da minha madrinha, minha fé estava novamente equilibrada. E agora, mais do que nunca, eu teria que mover a montanha. Naquela mesma noite, recebi mensagem do meu primo Ed, dizendo: "Nihon, vou pedir por esse milagre." Sempre soube do amor do Ed por mim e pela minha família. Eu sabia que a sua fé era igual da sua mãe, muito forte. Me senti feliz lendo aquilo, sabendo que estávamos todos com o mesmo objetivo e pedindo por um milagre. Voltei para casa, feliz por ter visitado a minha madrinha, algo que eu não fazia há um determinado tempo. Sempre na volta do fórum, eu passava por lá e deixava uma bandeja de moti. Mas há algum tempo eu já não fazia mais isso. Minha mãe, antes do feriado, havia me dito que gostaria de manter a consulta com o Dr. Buzaide, conforme a orientação do Dr. Alfredo. Pois bem, assim foi feito. Fomos minha irmã, minha mãe e eu na consulta com o Dr. Buzaide, 3 dias antes da cirurgia. Chegamos bem cedo no consultório, por volta das 6h30 da manhã, pois estávamos em um encaixe a pedido do Dr. Alfredo. Entramos no consultório e o Dr. Buzaide, após bater os olhos nos exames, nos diz: "Pera aí, alguma coisa está errada. Os exames não estão batendo. Antes de mais nada, estou suspendendo a cirurgia até segunda ordem. Saindo daqui, já vou ligar para o Dr. Marcel, que inclusive foi meu professor." Naquele momento, o sentimento de angústia se misturava com o sentimento de alívio, pois essa cirurgia era temida por todos nós. Dr. Buzaide pede os exames imediatos a serem realizados no próprio Einstein e também a revisão das lâminas, mama e pâncreas. Bom, sem perder tempo, minha irmã ficou com a minha mãe para a realização dos exames no hospital e eu encarregado de retirar todas as lâminas e entregar em um outro laboratório de confiança do Dr. Buzaide. A dúvida era imensa naquele momento. O Papa do Pâncreas dizia que o tempo era precioso e o Papa da Oncologia dizia que era para suspender a cirurgia, para melhor avaliar o caso. Saindo do hospital, liguei para o meu tio Newton e ele comentou que havia conversado com meu primo Beto e que o Beto também achava que a cirurgia era precipitada. Nesse dia, começava a minha história com meu primo Beto, primo que eu costumava encontrar apenas em festas de família. Liguei para o Beto do carro, a caminho dos laboratórios para a retirada das lâminas. De imediato, Beto concordou com a revisão das lâminas e que a cirurgia parecia não ser a melhor opção naquele momento. Pediu-me os exames para avaliar o caso com mais precisão. Naquele momento, eu senti que estávamos fazendo a coisa certa, adiando a cirurgia para avaliar a situação da minha mãe com mais cautela. A Maris agilizou em minutos todos os endereços dos locais atuais onde estavam as lâminas. Eu, já sabendo da burocracia que estava por vir, já estava preocupado no caminho, pois da última vez me pediram 5 dias úteis e eu tive que falar com Deus e o mundo para conseguir as lâminas. Já estava treinando meu discurso no caminho dos laboratórios. No primeiro laboratório, fui super bem recebido, desde o manobrista até o ascensorista do elevador. Cheguei, fui bem recebido e, para minha surpresa, com menos de 10 minutos eu já estava saindo com as primeiras lâminas na mão. Saí de lá mais aliviado, mas ainda preocupado com as outras lâminas. O trânsito estava péssimo, mas pelo Waze um laboratório não era longe um do outro. Decidi então ir a pé, pois a moça havia dito a Maris que ficaria me esperando até 12h30. Fui correndo, cheguei 12h25. E em menos de 5 minutos eu estava com todas as lâminas na mão para a temida revisão. Liguei para Maris, dizendo que tudo tinha conspirado a favor e que, por um milagre, em menos de 2 horas eu estava com todas as lâminas na mão. Assim, a Maris me passou o endereço do novo laboratório, Laboratório Bach, que a princípio estaria localizado dentro da Beneficência Portuguesa. Segui para o hospital e lá percorri todos os corredores, sem sucesso. Ninguém nunca havia escutado o nome do Laboratório Bach. Rodei por volta do hospital diversas vezes, seguindo orientações de alguns funcionários da portaria, sem sucesso novamente. A essa altura eu já estava angustiado, mas quando estava ao telefone falando com a Maris que não encontrava o laboratório, um porteiro que estava voltando do almoço me disse: "Senhor, eu sei onde fica esse Laboratório Bach. Eu trabalho no edifício, basta me seguir." Parecia mesmo que tudo estava conspirando ao meu favor naquele dia. Cheguei no laboratório, entreguei as lâminas e o atendente me deu prazo de 2 dias para o resultado, após eu explicar que era um caso extremamente urgente. Bom, missão cumprida.
Liguei para a Maris dizendo que tudo estava feito e ao mesmo tempo a Maris me dizia que os exames já tinham sido feitos e que nada de anormal tinha sido constatado, mas que ainda era uma informação extraoficial. Chegamos em casa, ainda dominados pela angústia e medo, e minha mãe sempre demonstrando a sua tranquilidade e fé em tudo. Realmente era algo espantoso. O mesmo ritual de todos os dias e noites se repetia. Rezas, orações, angústias, mais rezas, mais orações, mais pedido. Eu estava apelando para tudo que eu lia ou escutava de alguém querido. Afinal, quanto mais amor envolvido nessa situação, melhor. No domingo, comecei a pensar friamente em tudo o que estava acontecendo. Os excelentes resultados dos exames, a suspensão da cirurgia, a sorte com as lâminas, tudo estava dando certo. Então pensei comigo, a obra de Deus está começando a aparecer. Tudo deu certo para no fim dar errado? Será? Será um teste de fé? E tudo que tenho lido e feito durante esses últimos 10 anos? Por alguns minutos meu coração estava aliviado, com fé, entendendo todos os sinais que Deus estava mandando para a gente. Era tarde, eu estava fazendo tsurus, e a Memê, minha filha, acordou para tomar leite e foi até a sala. E sem falar nada, pegou alguns papéis de dobradura e começou a fazer tsurus, à sua maneira, é claro. Nesse momento eu pensei, Deus, está me mandando outro recado? Está me mandando a resposta para confirmar tudo aquilo que eu estava pensando? Bom, naquele momento eu me permiti sorrir e curtir aquele momento com a minha filha. A Mimê terminou os tsurus dela, e eu dei o leitinho e ela voltou a dormir. Eu acabei pegando no sono no sofá da sala. Acordei, já era segunda-feira. Cheguei no escritório por volta de 8h45 da manhã. Minha mãe já estava no escritório desde as 8, terminando os ajustes finais do IR do meu pai. Por volta de 9h30, receberíamos aquilo que tanto pedíamos. Minha mãe, claro, seria ela a primeira a saber, apesar do meu nome e do meu e-mail estarem cadastrados no laboratório. Entendi que Deus decidiu assim. Minha mãe recebeu a revisão da lâmina, apontando não se tratar de câncer, e sim de uma pancreatite. Ela me chamou na sala e disse, Celo, eu não disse para você confiar em Deus, que tudo daria certo? Meus olhos encheram de lágrimas e eu abracei e beijei a minha mãe, com todo o meu amor. Naquele momento, operava-se o milagre que tanto pedíamos. Imediatamente, mandei a foto do laudo para o meu primo Márcio e também para o meu primo Beto. Márcio foi o primeiro a responder. Celo, inacreditável. O milagre que queríamos aconteceu. Em 20 anos de medicina, nunca vi nada igual. Percebi sua grande emoção ao telefone. Beto respondeu em seguida dizendo, agora tudo faz mais sentido. Beto disse ainda que conhecia o médico que fez o primeiro laudo e que verificaria junto com ele o passo a passo do exame da minha mãe. Corremos para a sala do meu pai e naquele momento vi meus pais se abraçarem e minha mãe emocionada dizer, Kiyoshi, não é câncer, tudo vai ficar bem. Aquela cena jamais sairá da minha cabeça. Por fim, eu disse ao meu pai, não falei que se fizéssemos tudo certo, do jeito que combinamos aquele dia, Deus operaria um milagre a nosso favor? Naquela manhã, meus pais saíram para tomar um café fora do escritório. Um momento só deles, e eu estava no céu, feliz de poder contar a Maris o que tinha acontecido. Meu coração estava a mil. Detalhe que naquela manhã de segunda-feira, minutos antes de receber a notícia, meu tio Newton havia postado uma oração no grupo de orações do WhatsApp. Oração da Seichonoye. Oração dizendo que agora era a hora do momento que todos estávamos esperando. Momento de cura, algo assim. Coincidência? Sei lá, cada um tira a sua própria conclusão. Muito bem, esse dia pela primeira vez conseguimos dormir um pouco, sem medo e sem angústias. No dia seguinte, fomos ao encontro com o Dr. Antônio Buzaide e chegando lá, meu pai no auge da sua emoção, passou mal e foi atendido na enfermaria. Fiquei muito preocupado. No entanto, meu pai foi se recuperando e enfim entramos na sala do Dr. Buzaide, que nos disse, perfeito, hoje temos um quadro de pancreatite, porém preciso de um outro exame para retificar esse último. Pela primeira vez, aquele consultório não me dava arrepios. Muito bem, saímos do consultório do Dr. Buzaide e fomos almoçar em casa. No caminho ligamos para a Maris, que foi encontrar com a gente no almoço. Almoçamos, enfim, os 4 juntos e felizes com a notícia. No período da tarde, fomos novamente visitar a dona Sayoko, que, como dito antes, trabalha comigo em uma casa de ajuda a pessoas necessitadas. Fomos lá dar a notícia, e ela, muito feliz, disse, que maravilha, eu tinha mesmo pedido mais tempo para você, Felícia.
antes da cirurgia. Minha mãe havia começado um tratamento de energias para se preparar para a cirurgia. Agora, com a suspensão da cirurgia, o tratamento, que eram de 3 sessões, passou a ser de 7 semanas, uma vez por semana. No dia seguinte seria aniversário do meu pai. Uma semana antes, estávamos pensando em levar um bolo no hospital, como seria esse dia, se deveríamos comemorar. Agora estávamos escolhendo um restaurante bom para comemorar. Fomos ao restaurante Shigeru, restaurante japonês que costumamos ir nas datas comemorativas. Aquele almoço foi especial demais. Comi cada grão de arroz agradecendo por aquele momento. Tiramos fotos e tudo mais. Era permitido naquele momento esquecer o pesadelo que todos estávamos vivendo. Bom, o aniversário do meu pai passou e agora era a hora de voltar à realidade. Fazer o exame solicitado pelo Dr. Buzaide. O exame tinha sido agendado para sexta-feira pela manhã. Na quinta-feira à noite, meu primo Márcio e sua esposa Raquel foram até em casa para dar um abraço na minha mãe. Foram os primeiros a encontrar a minha mãe desde a terrível notícia, seguida, obviamente, da maravilhosa notícia. Chegaram por volta de 9 horas da noite. A Raquel alegre, contagiando o ambiente como sempre. Menina de muita luz, de uma energia incrível. Tudo fica melhor quando ela está por perto. Vi nos olhos do meu primo a sua emoção em ver sua tia bem e lhe dar um abraço. Aquela noite foi especial, pois 3 anos atrás estávamos em uma situação parecida, com medo, mas depois aliviados por termos vencido uma batalha. Márcio e Raquel também estavam presentes naquele momento difícil e depois no momento de alívio também. A sensação de que tudo caminhava bem era a mesma. Já era tarde da noite e saímos para comer um hambúrguer nós 3. Foi o melhor hambúrguer que comi nos últimos tempos. Na lanchonete, meu primo dizia feliz: Celo, estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Inacreditável. Voltei para casa e novamente repeti o ritual de sempre. Orações, rezas, passes de cura, tsurus, e tentava conversar com meus avós e agora também com meu tio Sadal. Bom, o dia amanheceu e fomos Maris, minha mãe e eu para o Einstein. Chegando lá, entramos minha mãe e eu na sala de preparo. Fomos o caminho inteiro rezando e pedindo, como das vezes anteriores. Entrando na sala, minha mãe fala: Celo, eles já estão aqui comigo. E novamente a massagem no abdômen começava, por intermédio da nossa querida Batian. Saí da sala e fui encontrar com a Maris. Ficamos conversando no café do hospital até decidirmos voltar e tentar entrar na área restrita para médicos, na tentativa de obter alguma notícia. Conseguimos entrar e ficamos lá esperando. Depois de alguns minutos, minha mãe sai, e depois de outros tantos minutos, sai a médica e diz: vamos ter que repetir o exame. Não estamos localizando direito a lesão. A senhora poderia tomar contraste? Nesse momento, minha mãe disse que não, pois tinha reação do contraste. Assim sendo, minha mãe retorna à sala de exames e depois de alguns minutos sai acompanhada da médica, que nos diz: estamos com dificuldade de concluir o exame. Sendo assim, daremos um diagnóstico até o final do dia. Bom, fomos embora do hospital e saindo do médico liguei para o meu primo Beto. Informei o que tinha acontecido e que mandaria o resultado oficial assim que saísse. Bom, o resultado saiu no final do dia, mas não foi conclusivo. Nesse momento, o Beto já sabia quem tinha feito o exame e nos informou que falaria com seu amigo no período da noite, após o expediente. Tarde da noite, o Beto me liga e explica que falou com o Dr. Ronaldo, o responsável pelo laudo, e que realmente era um diagnóstico difícil, que não dava para saber direito o que era. Nesse momento, o Beto já tinha a ideia de ser uma pancreatite autoimune, pois já tinha escrito um artigo sobre isso em 2016. Já sabia o que estava analisando. Passei a madrugada inteira lendo o artigo sobre essa doença, e realmente todos os fatos se encaixavam perfeitamente com o quadro da minha mãe. Passei o fim de semana inteiro com essa esperança, estudando cada artigo sobre essa doença sistêmica. Na segunda-feira, fomos no retorno com o médico Dr. Ferrão, do Hospital Santa Catarina, médico que solicitou os exames iniciais de rotina da minha mãe. Ele, não sendo especialista, não optou sobre o resultado dos últimos exames. Antes de terminar a consulta, pedi ao Dr. Ferrão: Dr. Ferrão, o senhor não me daria um pedido de ultrassom de abdômen? Sei lá por que pedi isso. Me veio na cabeça e pedi. Ele disse que sim.
Saindo de lá, liguei para o Beto. E o Beto disse: Marcelo, vem aqui no Fleury e traz a sua mãe. Quero ver a sua mãe. Corremos então até o Fleury e o Beto nos atendeu imediatamente. Fez o ultrassom com uma precisão incrível e nos disse: eles não estão achando nada porque parece ser um quadro típico de pancreatite autoimune. O caminho agora é consultar um especialista em pâncreas. Já vou falar com meu amigo Jukemura. Jukemura foi um médico assistente do Dr. Marcel no passado. Talvez hoje em dia ele é o número 1 do Brasil. Porém, como Jukemura estava afastado por licença médica, nos recomendou passar com a doutora Dulce Guarita, sua colega. No mesmo dia, o Beto havia conseguido uma consulta com a doutora Dulce naquela mesma semana. Horas depois, o Márcio me liga perguntando como que tinha sido o exame. E eu falei para ele que tinha sido inconclusivo e que já tinha então passado com o Beto. Nesse momento, o Márcio relata que metade dos médicos de São Paulo já sabiam do caso e que era um assunto de discussão até na hora do almoço. A tia dos 2 médicos Matsumotos era um caso de raridade da raridade. Relatou também que o Dr. Marcel, mestre e referência na área cirúrgica, dizia no auge dos seus 80 anos que a vida ainda lhe ensinava muito sobre a medicina. Márcio também comentou que havia falado com Jukemura. Por fim, concordou com o plano do Beto, dizendo: Celo, Beto é o cara do diagnóstico. Assim, fomos minha mãe e eu passar em consulta com a doutora Dulce. Chegando lá, para minha surpresa, ela tinha impresso os mesmos artigos que eu sobre a doença autoimune. Colocamos na mesa e, a partir dali, a nossa interação passou a ser muito mais fácil. Naquele dia, a doutora Dulce solicitava, pela vez primeira, exames para verificar se era um caso de pancreatite autoimune, seguindo o plano do meu primo Beto. O exame seria feito no dia seguinte, no Fleury, conforme Beto e eu havíamos planejado. Nessa noite, coloquei no grupo de oração criado pela Maris um pedido especial, para que todos intensificassem as suas orações, pois no dia seguinte faríamos um exame que seria determinante. Li cada oração bonita. Meu coração sentia algo inexplicável. Pessoas que eu não conhecia colocaram coisas maravilhosas. Além dos meus primos, meus tios Fernando e Iô, Neuza e Nelson, Orlando e Yuri, tia Célia, tia Márcia, Newton, Celinha, Karen, Márcio, Raquel, Ahá, Claudinha, Marcinha, Luciana, Dani, Gustavo, Ed e tantos outros primos que não estavam no grupo de oração, mas que me mandavam mensagens particulares. Naquele momento, vi que o milagre era possível. Tantos corações unidos, com muita fé e amor incondicional pela minha mãe. Antes de dormir, liguei para minha madrinha, minha querida tia Neuza, para perguntar sobre a ida à Nossa Senhora da Aparecida. Como era, o que eu precisava levar, ela me respondeu sem titubear: não quero que você vá sozinho, eu vou com você, se não for te atrapalhar. Eu falei: claro que não, tia, seria perfeito. Sumi na casa da minha mãe para combinar o horário de saída para o exame. E falei sobre a Aparecida. Ela gostou da ideia e disse que iria junto, e que meu pai também iria. Ótimo, assim foi feito. Fizemos os exames bem cedo no Fleury e depois seguimos nós 4 para a Aparecida. Dirigi, obviamente, o caminho inteiro ainda apreensivo, preocupado com o resultado dos exames. Chegando em Aparecida, o acesso à santa estava vazio. Foi fácil chegar bem perto dela para fazer as orações e pedidos. A tia Neuza disse: eu nunca vi esse lugar vazio, nunca consegui chegar tão perto da santa. Nesse momento, todos estavam ali, e o que mais tinha fé era o meu pai. Rezava de olhos fechados, com todo o seu amor pela minha mãe. Naquele momento, eu senti que o resultado seria bom, que minha tia estava certa quando disse que o câncer desapareceria. Vi minha tia e minha mãe rezarem de coração aberto. Fiz minhas orações e aquele sentimento de apreensão já estava se transformando em gratidão. Assistimos à missa e depois fomos visitar o museu, coisa que nenhum dos 4 havia feito antes. Voltamos para São Paulo, com sentimento de dever cumprido. Eu principalmente. Tudo que eu havia planejado tinha sido executado. Tarde da noite, eu, como havia estudado sobre a doença, sabia mais ou menos o que significaria o resultado daqueles exames. Entrei já sabendo que não teria o resultado por completo,
Mas para minha surpresa o resultado estava lá. Ficou pronto antes dos 5 dias prometidos. Ficou pronto no mesmo dia, talvez por ser tia do Matsumoto, não sei. Mandei o resultado para o Beto e ele me responde imediatamente: Marcelo, pode comemorar, não foi dessa vez, pancreatite. Nesse momento abracei minha mãe, minha irmã, meu pai e desci correndo para contar para a Raquel. Mandei para o Márcio na sequência e ele também disse: agora podemos comemorar. Nesse dia, Beto fez um brinde à minha mãe e me mandou a foto. Naquela noite, agradeci imensamente ao Dichan, Bachan e tio Sadal. E pela primeira vez a imagem do tio Sadal veio à minha mente. Sorridente, de camisa social vermelha e de manga curta. No dia seguinte, passamos bem cedo com a doutora Dulce, que diante dos resultados dos exames, começou o tratamento terapêutico para pancreatite autoimune. Saindo do consultório, passamos na farmácia e compramos remédios receitados pela doutora Dulce. No mesmo dia, minha mãe já começava o tratamento terapêutico. Passados alguns dias, o médico assistente do Dr. Buzaide me ligou dizendo que seria necessário outro exame, uma nova biópsia. Porém, diante do novo quadro, optamos em seguir com a doutora Dulce, mesmo ainda com a pulga atrás da orelha em razão da orientação do Dr. Buzaide. Ocorre, porém, que sentindo minha preocupação, meu primo Beto me procura e fala: Marcelo, traz a sua mãe, vamos fazer o ultrassom mesmo que seja precoce. Novamente fomos na hora do almoço encontrar o Beto no Fleury. Beto fez o exame e constatou que as lesões que estavam no pâncreas da minha mãe estavam desaparecendo, confirmando seu diagnóstico inicial de pancreatite. Esse dia foi especial. O Beto estava nos dando uma excelente notícia. Saímos de lá e fomos almoçar, dessa vez felizes e sem preocupação. Fiquei muito feliz em dar a notícia para o meu pai, para minha irmã e para a Rá. De noite, minhas orações foram apenas de agradecimentos, por termos recebido o milagre de que tanto pedíamos, por estarmos vivendo tudo aquilo. De noite, fiquei olhando a Maia dormir no berço, depois a Memê. Fiquei tentando me conectar com Dichan e Bachan e tio Sadal. Acabei pegando no sono e dormi. Acordei depois de muito tempo, como todas as manhãs, com as minhas 2 filhas brincando comigo na cama, feliz da vida. Minha mãe já se encontrava restabelecida. E o tratamento da dona Sayoko, de 7 semanas, também já havia terminado. Como de costume, minha mãe fez muitas amizades naquela casa. Passou a ser querida por todos os meus amigos que lá trabalham e por todas as outras pessoas que também estavam em tratamento. Até hoje me pergunto: como está a linda da sua mãe? Mande um beijo para ela. Um amor de pessoa. Todos gostamos demais da sua mãe. Durante 8 semanas, minha mãe se dedicou ao tratamento. Fez de tudo o que precisava, seguiu perfeitamente as recomendações. Era uma concentração e uma dedicação absurda. Nunca vi alguém naquela casa com tamanha dedicação e determinação. Realmente, ela já estava preparada para... Minha mãe já se encontrava restabelecida. E o tratamento da dona Sayoko, de 7 semanas, já havia terminado também. Como de costume, minha mãe fez muitas amizades naquela casa. Passou a ser querida por todos os meus amigos que lá trabalham. E também por todas as outras pessoas que estavam em tratamento. Que até hoje me perguntam: como está a linda da sua mãe? Mande um beijo para ela. Um amor de pessoa. Todos gostamos demais da sua mãe. Durante 8 semanas... vi minha mãe se dedicar ao tratamento. Fez de tudo o que precisava. Estudou, leu, escutou a palestra, seguiu perfeitamente todas as recomendações. Era uma concentração e dedicação absurda. Nunca vi alguém naquela casa com tamanha dedicação. Realmente, ela já estava preparada para receber o que precisava. Todos os dias após o tratamento, nós dávamos carona para a Dona Neide, amiga minha de 83 anos, que estava se tratando também na casa e que passou a ser amiga da minha mãe. Dona Neide também não se queixava da vida, pelo contrário, agradecia a Deus por tudo que já tinha vivido e pelo que estava vivendo. Mesmo diante da dificuldade, ainda estava feliz com a vida que tinha. Dona Neide, assim como minha mãe, é um exemplo para todos nós. Foram 3 meses. Que se passaram em um piscar de olhos. Aprendi em 3 meses coisas que não aprendi em 10 anos. Valorizei coisas que pensaria que só daria valor quando chegasse aos 90 anos de idade. Presenciei coisas maravilhosas.
Senti o poder do amor e da fé. Vi o quanto a palavra gratidão tem importância na vida das pessoas e o quanto ela é valiosa. Mas a maior das lições, com certeza, foi olhar para mim e ver o quanto eu preciso melhorar na minha reforma íntima, para a minha reforma moral, o quanto eu preciso evoluir para ter o merecimento de viver a vida que eu tenho. Tenho muito a fazer, tenho muito a perdoar, tenho muito a doar e preciso muito multiplicar a minha paciência e aceitação, aprender a viver a vida. Vi uma mulher de 72 anos operar um verdadeiro milagre pelo seu merecimento. Moveu a montanha com a sua fé inabalável, acudiu a todos à sua volta, rezou de uma forma que eu nunca vi ninguém rezar, leu diversos livros, fez anotações de palestras, se doou ao máximo em tudo que se propôs a fazer, igrejas, templos, casas de orientação, seichonoye, tudo, dedicação ao extremo, não se queixou em nenhum momento de nada, pelo contrário, a única coisa que escutei dessa mulher foi: obrigado, meu Deus, por ter me escolhido e não ter escolhido nenhum dos meus. Talvez eu não suportaria. Essa mulher, durante 3 meses, conseguiu amar ainda mais as pessoas que estavam ao seu redor. Conseguiu duplicar a sua atenção e carinho de forma espantosa. Essa mulher, aos 72 anos, me passou a lição mais importante da minha vida. Jamais esqueça do que Deus é capaz. A fé precisa ser inabalável, senão será apenas uma fé raciocinada. Essa mulher é a minha mãe, aquela que me deu a vida e que me mostra como a vida deve ser vivida, como devo tratar as pessoas e como devo amar incondicionalmente as pessoas ao meu redor. A você, minha mãe querida, luz da minha vida, hoje sou eu que lhe digo: Deus não me deve nada. Tenho a vida abençoada que pedi a Deus. Tudo que eu sonhei de ter um dia, eu tenho. Na verdade, tenho muito mais do que imaginei ter um dia. Uma esposa dedicada, minha fiel escudeira, meu porto seguro, minhas filhas. Ainda não encontrei palavras para descrevê-las. Tudo que eu disser ainda será muito pouco para elas. Minha irmã, metade do meu ser, meu pai, meu herói, meu exemplo de homem, que me mostrou que realmente é a pessoa mais inteligente e determinada do planeta. Me mostrou ainda o quanto seu amor foi capaz de ajudar no milagre da minha mãe. Meu pai foi peça fundamental, aguentou tudo sozinho no começo para me poupar e depois se dedicou para minha mãe de uma forma extraordinária. Foi responsável pela primeira movimentação da montanha, com toda certeza. Meu pai, aos 78 anos, ainda trabalha quase 14 horas por dia, isso há mais de 40 anos. Tenho plena consciência que o seu suor e a sua batalha diária proporcionou à minha mãe se consultar com os melhores médicos do país e usar da melhor estrutura em termos laboratoriais e hospitalares. Obrigado, meu pai Kiyoshi. Kiyoshi, que na tradução da língua japonesa significa santo. Meus sobrinhos, Luiz com a sua alegria incrível, Felipe com a sua parceria, especialmente em momentos mais difíceis, sensibilidade incrível do moleque, e o Nando com a sua infinita amizade e admiração por mim. Tenho uma família abençoada, avós, tios, primos, que seguem os mesmos princípios que eu, e também tenho muitos amigos, todos pessoas de luz. Meu bom Deus, você caprichou quando escreveu a minha história. Sinto por às vezes esquecer o quanto ela me é valiosa. Deus, muito obrigado por ter atendido ao meu pedido, que fiz com todo o amor e com toda a minha fé. Não sei se existe uma fórmula ou manual para se operar um milagre. Se outras pessoas, ou até mesmo nós, vamos viver algo parecido novamente, não sei. Mas me recordo de todas as coisas que foram usadas durante esse período. Primeira coisa, aquele que recebe o milagre precisa estar preparado para recebê-lo. Precisa ter o seu merecimento. Por isso, pelo sim ou pelo não, sempre opte em fazer o bem. Sempre opte por amar, ao invés de odiar, mesmo possuindo todas as razões para sentir-se com raiva, com vontade de se vingar ou de impor a sua verdade. Um dia, essa difícil semeadura fará a diferença na sua vida. Segundo, aceitação. Aceitar sua condição sem revolta e sem desespero,
com muita resignação. Acreditar que Deus está no comando e manter a fé inabalável, por mais que escute coisas que não gostaria de escutar. Se dedicar ao máximo a tudo que se presta a fazer. Viver em um ambiente harmônico, principalmente evitar conflitos. Qualquer situação de negatividade pode comprometer a energia que precisa estar purificada, limpa, saudável. É preciso se entregar no momento da oração e dos pedidos. Fazer tudo aquilo que acredita que pode contribuir para um milagre, não importando o quanto bobo podem julgar. Estar rodeado de pessoas que te amam e torcem por você. E evitar dar a notícia para aquelas pessoas que você acredita que não estarão na mesma sintonia que você. Montar um grupo de orações com pessoas puras. Acreditar naquilo que lê no grupo, independente da doutrina, religião ou crença. Afinal, todas as orações traduzem a mesma coisa. Reservei um tempo do meu dia para orar por você. E só faz isso quem tem amor no coração. Busque conexão com seus antepassados, especialmente aqueles que têm mais afinidade. No caso da minha mãe, foram seus pais e seu irmão. Eles, com certeza, farão de tudo, dentro das suas limitações, para te ajudar. Agradeça por cada minuto de inspiração, por cada intuição recebida, por cada exame, por cada consulta, por cada gesto recebido em prol da sua melhora. Enxergue tudo à sua volta como nunca tinha enxergado antes. Tenha consciência que Deus lhe deu tudo, até mais do que você merecia. Seja gentil com todos que querem te ajudar. Tenha paciência com aqueles que estão desequilibrados em razão da sua situação. Confie nas pessoas. Confie no poder da mente. Confie que se seu corpo foi capaz de adoecer sozinho, pode então se curar sozinho também. Acredite que Deus não opera milagres pela metade e que a vida que você está vivendo já é um milagre. Mantenha-se concentrado, focado e com fé até que tudo se resolva. Afinal, tudo acaba se resolvendo de uma forma ou de outra, muitas vezes não da forma esperada. Por fim, todos que estão envolvidos no milagre precisam entender o propósito de tudo isso, o porquê de toda essa dificuldade e tristeza. No nosso caso, foi a reforma íntima, reforma moral, valor às coisas certas, perdão, aceitação, caridade, humildade, compaixão e amor incondicional, principalmente com aqueles que temos as nossas diferenças. Por fim, meus agradecimentos. Agradeço a todos que se dedicaram a orar e pedir pela minha mãe, aos que me ajudaram a fazer o tsurus, chegando ao número de 1000, para que o pedido se realize, pedido de saúde para minha mãe. Aos que dividiram comigo a minha tristeza e também a minha alegria. Agradeço por cada oração que eu li no grupo de oração criados pela Maris. Certamente fizeram a diferença em nossas vidas. Agradeço também aqueles que fizeram suas orações e vibraram positivamente pela saúde da minha mãe. Gostaria de dizer obrigado à minha prima Karen. Alguma das suas orações, postadas no grupo da família, representava exatamente o que eu tinha estudado e estava fazendo à noite, quando todos já estavam dormindo em casa. Realizava os meus passes de cura usando o poder da mente. Dentro do meu pouco conhecimento, até mesmo da minha ignorância, eu acreditava que aquilo surtia efeito. Não tinha experiência, não tinha como confirmar os resultados, mas era algo feito com amor e fé. Então talvez tenha funcionado, não sei. Ao Dr. Alfredo Barros, meu muito obrigado por ter retornado todas as minhas ligações tarde da noite, por ter dado o primeiro alerta de que algo não estava certo nos exames iniciais, por ter intercedido em tudo, por ter feito de nós, pacientes, como milhares que o Senhor tem, nos sentir mais do que especiais. Agradeço a Deus por tê-lo em nossas vidas. Agradecimento especial à querida doutora Dulce, que nos recebe em seu consultório como se fôssemos amigos de longa data, sempre muito humilde e muito calorosa. Sempre me sinto feliz ao encontrar a doutora Dulce. Imagino que teria a mesma sensação se a encontrasse em outro lugar, como uma padaria ou uma praia. Agradeço ao meu tio Newton por ter ficado ao meu lado todos esses dias difíceis, por sempre ter parado o que estava fazendo para falar comigo. Obrigado por ter me levantado quando eu estava de joelhos.
Obrigado por sempre estar ao meu lado, nos momentos alegres e também nos momentos difíceis. Ao meu primo Márcio, muito obrigado. Obrigado por ter me emprestado o seu ombro amigo naquele momento que eu precisei para chorar. Obrigado por ter cuidado da minha mãe, como se fosse a sua. Obrigado por ter participado de tudo, como sempre. Sempre participou em minha vida. Momentos alegres, momentos tristes, desafiadores e momentos milagrosos. A você, Beto, muitíssimo obrigado por estar nos acompanhando até hoje, por ser uma pessoa iluminada, que trouxe luz para todos nós em um momento de escuridão. Confesso que estou muito feliz pela nossa aproximação. Você é um cara sensacional, sem palavras. A você, Beto, tenho uma coisa para contar. Dias depois de ir ao cemitério visitar o seu pai, em agradecimento pela intercessão recebida, eu perguntava aguardando uma resposta. Tio, infelizmente, não me lembro de você quando estou de olhos abertos, mas minha mãe dizia que você passava todas as manhãs em casa e me pegava no colo. Não me recordo de nada. Mas certo dia, de olhos fechados, uma imagem do meu tio vinha à minha mente. Era ele, de camisa social vermelha, de manga curta, calça social e sapato. Eu sei, tio, que a sua partida aqui na Terra foi rápida. E que para os meus primos Edu, Beto e Célia foi muito difícil. Mas sei também que essa dificuldade tornaram eles o que são hoje. Gostaria tanto de levar uma coisa boa para o Beto, em sinal de agradecimento. Será que um dia você poderia me visitar em sonhos? Foi então que um dia o meu tio Sadal se manifestou da seguinte forma. Marcelo, você poderia transmitir uma mensagem para o meu filho? E a mensagem foi essa. Querido filho, nossa jornada juntos na Terra foi breve, mas bem aproveitada. Após a nossa separação, tive o privilégio de acompanhar todos os seus passos, especialmente quando você estava em dúvida sobre as decisões mais importantes da sua vida. Suas decisões foram sábias. Eu fiquei muito angustiado ao sair de perto de você e de seus irmãos, mas pelas graças do bom Deus, vocês sempre estiveram rodeados pelas pessoas certas, sempre escolheram o caminho do bem. Para mim, isso era mais do que suficiente. Sabe, meu filho, Deus deu a você um coração forte, de muita luz, o que te faz diferente na sua profissão. Não para que você seja sempre o melhor, mas que sempre exerça sua profissão com amor. Filho, você é um homem que entende o significado da palavra gratidão. É um homem de bem, é humilde e dedicado à família. Gostaria de poder falar mais. Tenho tanto ainda para lhe falar. Quem sabe em uma próxima oportunidade. Filho, estou muito orgulhoso de você. Tudo o que eu esperava de você, você se tornou. Obrigado por estar cuidando da minha irmã Ayako. Saudades eternas, papai. No momento que eu percebi que o milagre tinha se concretizado, eu senti que tinha que relatar todo o ocorrido, para que outras pessoas que estivessem em situação similar da minha mãe também pudessem acreditar que milagres acontecem. Lembro que antes da cirurgia, encontrei um vídeo no YouTube de um senhor de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, um senhor com bem menos recurso que nós, dizendo que apesar da dificuldade, passou pela cirurgia e que estava vivo, tomando seus devidos cuidados, mas vivo. Aquele vídeo fez muito bem para mim, fez muito bem para quem assistiu da minha família, nos deu esperança, nos deu fé, era algo concreto e verdadeiro. Albert Einstein disse que há duas maneiras de viver a vida. Uma, como se nada fosse um milagre, e outra, como se tudo fosse um milagre. Eu confesso que nunca levei a vida como se tudo fosse um milagre. A grande verdade é que os milagres estão em toda parte. Milagres são bondades. Milagres, às vezes, aparecem da forma mais estranha. Muitas vezes passam despercebidos. Aparecem através de pessoas que apenas passam por nossas vidas, minutos, e se tornam pessoas especiais, das quais nunca mais esqueceremos. Pessoas queridas que nos apoiam em tudo e em qualquer circunstância. Milagres são Deus.
Milagres é o jeito que Deus nos mostra que está presente em nossas vidas. Talvez esse vídeo seja apenas mais um vídeo de uma história bonita. Talvez seja útil para outras pessoas que estejam em uma situação difícil como a minha mãe estava. Talvez não. Mas a minha única certeza é que cada um que assistir esse vídeo e vier me procurar em busca de ajuda, eu vou estar de braços abertos, pronto para ajudar naquilo que for possível. Confesso que até hoje, quando alguém da família vai fazer um exame mais específico, já me dá frio na espinha. Mas ao mesmo tempo, a fé que me acompanha e que faz a minha mente pensar positivamente que tudo vai dar certo, não me deixa mais cair em desequilíbrio. A fé moveu a montanha, e atrás da montanha estava o amor, segurando em sua mão uma ampulheta. O amor, definitivamente, é a força mais poderosa que temos na Terra. Para minha mãe, com todo amor, Celo.